O povo oprimido e o nascimento de Moisés. Introdução. Esta primeira lição resume a longa história do povo de Deus no Egito. Ela abrange desde o tempo de José, quando Israel vivenciou muita prosperidade, até sua escravidão sob o comando do cruel faraó, que ordenou a execução de todos os bebês do sexo masculino. Contudo, Deus não age de modo passivo quando as forças do mal tentam destruir seu povo. Ele é Salvador. Sendo assim, ele enviou um libertador, seu servo Moisés, cuja proteção milagrosa no nascimento levou à sua extraordinária inclusão na família do faraó como filho adotivo. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foram moldados por uma educação de excelência, inicialmente sob os cuidados de sua mãe e depois na elite acadêmica do Egito. Embora tenha sido treinado para sentar-se no trono do Egito e se tornar um grande líder, Moisés se viu, por meio de seus erros e da providência de Deus, na casa de Jetro. Lá, ele se casou e se tornou pastor de ovelhas. Os temas deste estudo: 1.0 Cumprimento das promessas de Deus e suas bênçãos de prosperidade devem ser celebrados. Corações gratos reconhecem o amor e o cuidado de Deus na vida e reconhecem que é Deus quem abençoa e intervém para dar prosperidade e sucesso. No entanto, se não prestarmos atenção, podemos facilmente esquecer que é Deus, e não nossas conquistas, o verdadeiro responsável por nossa prosperidade. Tudo o que possuímos em última instância pertence a Deus. Esquecer isso pode levar alguns a ser consumidos pela inveja, querendo controlar e até destruir a obra que ele está realizando por meio deles para salvar outros. 2. As orações têm funções diferentes. Elas não servem apenas para louvar ao Senhor por sua bondade e gentileza para conosco, mas são petições, clamores de pessoas feridas, oprimidas, desesperadas e maltratadas que precisam de ajuda. As pessoas más podem até violar os direitos alheios, mas Deus promete amparar os que são prejudicados. 3. A boa notícia é que Deus ouve nossos apelos desesperados por seu perdão, sua presença e sua intervenção. Ele vê nossas lutas, nota nossas lágrimas, entende nossa agonia e responde às nossas lamentações. 4. Todas as pessoas oprimidas, perseguidas, exploradas e marginalizadas podem se identificar com as histórias do livro do Êxodo. Por meio desses relatos históricos, elas aprendem que não estão sozinhas. Deus está ao lado delas, mesmo quando seu silêncio parece evidente. Sua presença é invisível e as promessas da Bíblia buscam oferecer conforto interior e a certeza da salvação. 5. Deus se lembra de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Ele é fiel. O que ele promete, ele cumpre. Deus intervém em seu próprio tempo, que muitas vezes vai contra nossos desejos finitos e expectativas limitadas. 19. Comentário. O livro de Êxodo não é sobre Moisés, mas principalmente sobre Deus e sua liderança na vida do profeta e do povo de Israel. Êxodo começa com a imagem das bênçãos de Deus sobre a família de Jacó. Eles eram apenas 70 indivíduos quando seguiram José para o Egito, mas se tornaram extremamente numerosos. Êxodo 1:7, cumprindo a promessa de Deus a Abraão. Gênesis 15:5. Cisa Bobin. No entanto, a prosperidade de Israel se transformou em um problema. O novo faraó egípcio ficou com ciúmes e medo do povo de Israel. Então, ele o escravizou de maneira astuta, submetendo-o a trabalho árduo e opressão. Esses eventos dramáticos podem ser mais bem dispostos no contexto da 18ª dinastia do Egito. A nova dinastia dos Hyksos assumiu o poder naquela época. Seu primeiro faraó, Amoses Pimono, 1580 e 1546, é identificado como aquele que não reconheceu as realizações de José, 1:8.
e iniciou a escravização dos israelitas. A situação do povo de Deus rapidamente se deteriorou, passando de um estado de prosperidade e liberdade no Egito para uma escravidão cruel sob a opressão de senhores severos. 1-11, 13, 14. O faraó por trás dessa mudança drástica foi Amenhotep I, 1553-1532 a.C. No entanto, quanto mais os israelitas eram oprimidos, mais aumentavam em número. Esquema 1-12. A pressão sobre o faraó aumentou para submeter o povo de Deus ao trabalho forçado. Essa cadeia de crueldade e opressão faraônica culminou durante o reinado cruel de Tutmés, 1525-512 Quisistro, que impiedosamente emitiu o decreto de morte para matar todos os bebês hebreus do sexo masculino. 1-22. Se o êxodo aconteceu em março de 1450, a data que defendemos, isso significa que Moisés nasceu 80 anos antes, ou seja, em 1530 a.C., ainda durante o reinado de Amenhotep I. Tutmés I teve uma filha que se tornaria a rainha faraó Hatshepsut, 1504-1482 a.C. Hatshepsut adotou Moisés e lhe deu esse nome. A rainha faraó faleceu enquanto Moisés estava em Mídia. Seu marido, Tutmés II, 1508-1504 a.C., teve um filho com uma concubina, Tutmés III, 1504-1450 a.C., que se tornou o faraó do Êxodo. O faraó Amenhotep II, 1453-1425 a.C., não o filho primogênito de Tutmés III, foi por mais de 2 anos um corregente com seu pai, e teve um filho que morreu na 10ª praga como o filho primogênito. O faraó Tutmés IV, 1425-1412, que sucedeu Amenhotep II no trono, não era o filho mais velho, como indica a inscrição na estela da esfinge. Desse modo, os dados bíblicos podem ser harmonizados com evidências extra-bíblicas. O nome egípcio de Moisés se encaixa bem com esse período de tempo, semelhante ao nome Tutmés, e significa nascido de ou extraído de. Seu nome completo provavelmente era Hapi-Mose. Hapi significa o deus do rio Nilo. Mas Moisés, ao referir-se a si mesmo, escrevendo sob a inspiração de Deus, cortou a palavra Hapi de seu nome. Isso foi um sinal de sua recusa em se associar ao deus do Nilo, Bond Sus. O nascimento de Moisés, 2:1-10, é um ponto de virada no fluxo da história de Israel. O povo de Deus estava orando por libertação da escravidão, pedindo sua ajuda naquela situação desesperadora. Deus respondeu às suas súplicas com o nascimento de Moisés. A intervenção milagrosa de Deus para proteger a vida de Moisés nessa circunstância particular foi possível apenas em colaboração com seus pais e Miriam, sua irmã. Assim, observamos que Deus usa instrumentos humanos para promover sua causa e seu propósito. Na escuridão das dificuldades e do nosso próprio sofrimento, precisamos fixar-nos e sós olhos em Deus e confiar nele, em sua liderança e em sua sabedoria, pois ele nunca abandonará seus filhos. Ele está com eles em meio à opressão e à perseguição. Cristo conhece as lágrimas dos maltratados e feridos e sofre com eles. O profeta Isaías declara de modo muito apropriado que Deus se aflige em todas as nossas aflições. Isaías 63:9. Sua solidariedade é profunda e inabalável. Em nosso sofrimento, ele sofre. Em nossa angústia, ele se angustia. E ele sente a nossa dor. Ele está ao lado dos perseguidos que sofrem por causa da justiça. Mateus 5:10. Ele é um Senhor misericordioso e cheio da graça.
Ele é longânimo conosco e, na cruz, sofreu para garantir nossa salvação. Por outro lado, opressores, agressores e transgressores experimentarão o juízo da condenação e a destruição final de Deus. Nesse contexto, lembremos-nos da declaração perspicaz de Ellen G. White. Na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos. Veremos que as orações aparentemente não atendidas e as esperanças frustradas têm lugar entre nossas maiores bênçãos. A Ciência do Bom Viver, CPB 2021, página 303. Sifrá e Puá, duas parteiras, são modelos de fidelidade. Por temerem a Deus, não precisavam temer a ira do faraó. Seu respeito pelo Deus da vida as guiou a respeitar a vida humana. Elas se recusaram a matar, por acidente, os bebês hebreus do sexo masculino ao nascer. Elas sabiam que a vida é um presente de Deus. Por isso, rejeitaram as ordens do faraó. A Bíblia não nos revela muito sobre os primeiros 40 anos da vida de Moisés. Atos 107, 23. Exceto estes detalhes importantes. 1. Moisés se tornou filho da filha do faraó. 2. Quando adulto, ele matou um egípcio que estava batendo em um hebreu. 3. Ele discutiu com um hebreu que estava brigando com um companheiro hebreu. 4. Posteriormente, ele foi para a terra de Mídia, onde ficou com Jetro, um sacerdote, e se casou com sua filha Zípora. E 5. Então teve um filho, Gerson. O ponto principal da lição desta semana é a frase "E Deus lembrou-se da sua aliança", que está no nosso texto-chave. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Esés 2, 24. A fidelidade de Deus às promessas da sua aliança traz estabilidade aos relacionamentos entre ele e seu povo. Deus cumpre sua parte, apesar da nossa infidelidade. A aliança de Deus constitui o estabelecimento legal de um relacionamento entre ele e seus seguidores. No entanto, sua promessa de aliança aparentemente não estava sendo cumprida, pois seu povo não era próspero, mas sofria. A afirmação de que Deus se lembrou de sua aliança não implica que ele havia tido um lapso de memória ou que tinha se esquecido de seu povo. Em seu tempo, Deus age em favor de seu povo. Ele se comprometeu com Abraão por meio de sua palavra de que ele seria uma grande nação. Então, em cumprimento dessa promessa, Deus interveio para trazer liberdade aos oprimidos. Deus libertou o povo de Israel, porque ele prometeu abençoar a posteridade de Abraão. SBLVV. Nesses dois versículos finais, o termo Elohim para se referir a Deus aparece 4 vezes. Elohim é um Deus poderoso e forte, e é descrito em conexão com 4 ações. Deus ouviu, lembrou, olhou e preocupou-se. Esses versículos enfatizam o conhecimento de Deus sobre a situação, seu cuidado e sua disposição de agir em favor de seu povo. Ele mudaria o fluxo da história, porque seu tempo de intervenção havia chegado. Deus, em sua misericórdia, diria não à opressão e daria liberdade a seus seguidores para que pudessem servir a seu Deus por gratidão pelo dom da liberdade. Assim, a graça de Deus triunfa sobre a violência, a opressão e a escravidão.